Senhor, amados, vamos dar início à nossa reunião desta noite, de quinta-feira. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe você. Receba do Senhor esse presente maravilhoso, que é podermos entrar na sua presença para cultuá-lo. Que realmente as nossas orações, os nossos louvores subam como incenso agradável diante do Senhor. E que a palavra do Senhor venha nos suprir em todas as nossas necessidades. É isso que nós oramos, no nome de Jesus. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças por mais um tempo, Pai, na Tua presença. Mais um tempo, Senhor, que podemos estar experimentando o melhor do Senhor na nossa vida. Se conosco, dá-nos a Sua paz, a Sua alegria, e que o Teu Espírito Santo continue a guiar nossos passos para que nós não nos desviemos jamais dos Seus caminhos. É o que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ler um salmo de número 40, versículos de 1 a 3, que diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus abençoe, até mais tarde no encerramento deste culto. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais um momento de louvor, de adoração a Deus. E antes de tudo, eu gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez para a gente fazer mais uma oração, entregando esse momento que nós vamos fazer agora. Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas. Paizinho, nós queremos Te louvar através desses louvores. Que esse momento de louvor, Pai, seja um momento em que possamos estar unidos em espírito, mesmo com a distância física, Pai. Nós queremos entoar cânticos a Ti, cânticos que exaltem o Seu nome. Por isso, Deus, nós estamos aqui juntos. Paizinho, que o Senhor possa receber os nossos louvores, tudo que nós fizermos aqui, Pai. Que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar a primeira canção que diz que nós sabemos que a fidelidade do Senhor, ela vai além daquilo que nós pensamos. Você possa cantar essa canção com convicção de que Deus está cuidando de todas as coisas. Os olhos do Senhor estão sobre os seus. Amém? Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Sabes de mim quando sondas meu coração.
Os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos guardado. E essa próxima canção que nós vamos cantar é sobre isso, sobre a proteção de Deus. Nós sabemos que nós estamos escondidos debaixo das asas do Senhor. Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Ele nos protege, Ele nos guarda. Amém? A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, independente de onde você estiver ou como estiver assistindo nesse momento, este culto maravilhoso, que o Senhor te dê uma grande oportunidade ao seu coração de mais uma vez ter contato com a sua palavra, com o seu Espírito Santo, com tudo quanto Deus já preparou para nós podermos todos os dias desfrutar de estar na sua presença, aprendermos e servirmos a Ele de todo o coração. Eu quero nessa noite falar algo sobre
esta grande oportunidade que Deus preparou para nós. Providências e oportunidades sempre são nos dados todos os dias, de lembrarmos o que já temos aprendido e transmitirmos aquilo que o Senhor impulsionar nosso coração a fazer. Amém? Pensando assim, durante os dias passados, eu estive pensando sobre uma palavra do Senhor Jesus, quando Ele chamou os seus, convocou, na verdade. Convocação é algo bastante forte, né? Não é uma questão de opção, não é uma questão assim de, vamos dizer, um simples convite, mas foi uma convocação forte do Senhor para que eles saíssem, deixassem toda a comodidade da sua casa, dos seus afazeres e ir pregar o glorioso evangelho que tinham recebido. E o Senhor lhes deu autoridade, deu sabedoria, deu palavra. O livro de Marcos nos diz que ele chamou, Marcos capítulo 6, verso 7, diz que ele nos chamou assim os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, aleluia, senão um bordão, não levassem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Eu entendo que Jesus, ao mandar os seus discípulos nessas condições, ele estava transmitindo a eles uma certa segurança, uma convicção, a autoridade realmente que ele estava dando para eles, para que pudessem sair, ir fazer a vontade do Mestre, sem se preocupar com recursos humanos da convivência diária, como pão, 2 túnicas, ou qualquer um outro objeto, qualquer algo que pudesse significar que eles estavam contando com recursos simplesmente humanos para poderem cumprir aquilo que Jesus estava mandando fazer. Eu vejo algo bastante interessante nisso, porque Deus nos dá todas as ferramentas, os recursos, toda a convicção por intermédio do Espírito Santo que vai nos revelando a vontade do Pai, para nós podermos fazer aquilo que é da vontade do Senhor, aquilo que é concernente ao seu reino, para que o reino de Deus não dependesse de recursos materiais desta terra, vamos dizer assim, nossas próprias habilidades, nossos próprios talentos, mas tudo quanto nós precisarmos para fazer a vontade do Senhor, Ele mesmo daria a nós como providência, como recursos, como ferramentas e entendimento profundo, porque todas as coisas que precisarmos fazer em prol do reino do Senhor, ao falar, ao ouvir, ao transmitir, ao interceder por alguém, essas ferramentas viriam da mão do próprio Pai. Glórias a Deus. E Jesus confirmou isso em João capítulo 15, quando ele nos diz assim que sem mim nada podeis fazer. Amém? Sem mim nada podeis fazer. Então nós deduzimos com isso que em tudo quanto nós formos fazer para glorificar o nome do Senhor através da pregação da palavra, os recursos virão das mãos do Senhor. Amém? Pedro também nos diz na sua palavra que
visto como no seu divino poder, está lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 3, visto que no seu divino poder nos deu tudo o que diz a vida e a piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Amém? Ele nos deu tudo que diz respeito à vida, tanto a vida eterna que nós adquirimos em Jesus Cristo, como também, glórias a Deus, essa mesma vida que nós vamos levar outros a ter conhecimento pela pregação da palavra do Senhor. Eu entendo que o ID do Senhor Jesus está assim amparado com grandes recursos para nós fazermos cumprir essa ordem e de pregar o Evangelho a toda criatura. E deduzo também que ao obedecermos essa ordem e irmos fazer a vontade do Senhor, é Ele que tem a incumbência, isso está declarado na palavra do Senhor, de convencer o pecador do erro, do pecado e da justiça. E para os que obedecem à ordem, o convencer é o outro lado, né? Deus está fazendo a parte dele em convencer o pecador a respeito daquilo que estará ouvindo, estará recebendo. Mas para o que está indo cumprir o ID, é glorioso nós sabermos que não vai depender de nossas habilidades, de nossos talentos, de nossos próprios dons. Ele nos dará dons do próprio Senhor, os dons do seu próprio Espírito Santo, para fazermos, para termos intrepidez, autoridade para fazermos isso. E por outro lado também, Ele vai à frente abrindo portas. Nós dizemos sempre que Deus abre portas onde não se pode abrir, onde não tem condição. E isso está amparado na palavra do Senhor. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Aquelas portas que Ele fecha, ninguém abre. Nós nos amparamos nessas palavras do Senhor para fazermos cumprir a vontade do nosso Deus. E dentro dessa perspectiva de que nós temos sempre providências e oportunidades para fazermos as coisas concernentes ao reino de Deus, eu quero falar algo nessa noite, alguns detalhes que a Bíblia nos dá a respeito dessas condições. Ele nos deu tudo que é necessário, que é preciso para nós obtermos a vida eterna, para nós, para a nossa família, para a nossa casa, para a sua igreja, como também nos deu tudo que é preciso para irmos e levarmos essas coisas gloriosas àqueles que vão ouvir a mensagem do reino de Deus. Glórias ao Senhor. Vamos então para um texto da palavra do Senhor, onde a palavra de Deus nos diz que Paulo, estando em certa ocasião preparando a sua segunda viagem missionária, ele estava viajando juntamente com outro missionário para a região de Filipos. Deixa eu ver aqui, Atos capítulo 16. E num certo momento ele recebeu uma ordem do Senhor para atravessar a Macedônia. Ele teve uma visão, na verdade, para atravessar a Macedônia. Nessa visão ele via uma pessoa, via um varão que rogava para que ele atravessasse a Macedônia e ajudasse. E nesse caminho ele vai tentando fazer a sua obra de pregar o Evangelho. Diz aqui no capítulo 16 de Atos
que passando pela Frígia e pelas províncias da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Curioso, né? Saber que estavam dispostos a ir e fazer cumprir o ID. Mas naquela região por onde estavam passando, o Espírito Santo os impediu de estar ali anunciando a palavra de Deus. Não é curioso? Queriam fazer a vontade de Deus, mas chegando ali numa determinada região, foram impedidos, porque nós temos que crer que Deus tem os seus propósitos, tem os seus objetivos e Ele guia os seus servos a fazer cumprir a sua vontade, os seus planos. E nisso que eles foram impedidos, eles foram caminhando, e Paulo navegando para Troade, eles foram dali para Filipos. E lá em Filipos passaram alguns dias nessa região da Macedônia. E num certo sábado, diz aqui o verso 13 do capítulo 16 de Atos, no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio. Olha aí, saiu fora das portas da cidade de Filipos. Vimos aí uma porta literalmente falando, mas eu quero levar você a pensar como Deus abre oportunidades, uma palavra figurativa como porta, falando figurativamente, em termos de oportunidade para nós cumprirmos aquilo que Deus quer. E num dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos que havia um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, ela nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu, insistiu com Paulo e convenceu ele a ir à sua casa. Viu que lá atrás o Espírito impediu esses homens de pregar o Evangelho a uma certa região. E agora, num outro lugar, ele abre uma oportunidade, abre uma porta, uma possibilidade tão grande, uma oportunidade maravilhosa dele pregar o Evangelho nessa cidade. E esta mulher o recebe. Lídia é uma pessoa muito abençoada nas Escrituras. Hoje não vai dar tempo de nós falarmos um pouco sobre ela, mas ela abriu a sua casa, cedeu o espaço para que os seus servos de Deus estivessem ali e anunciassem o Evangelho naquela região, naquela casa. Deus tem os seus mistérios, sabe porque Ele os impediu de estar num determinado lugar, porque havia uma grande oportunidade em outro lugar e Deus queria assim cumprir os seus propósitos. Paulo mesmo, em certo lugar, ele declara em 1 Coríntios 16, 5 até o verso 9, ele faz uma narrativa e ele nos diz que ali também, naquele lugar, uma grande porta, grande e eficaz, havia sido aberta para ele pregar o Evangelho. Mas ele percebeu também que naquele lugar havia muitos adversários. Mas Paulo focava o seu coração nas oportunidades que lhe aparecia para pregar o Evangelho do Senhor. Lá atrás nós vimos que Jesus mandou que seus discípulos fossem
não se preocupasse com bolsa, com dinheiro, com pão, com sandálias, a não ser que levasse sandálias e um bordão apenas, mas que o resto dos recursos Deus proveria. Numa outra passagem, Jesus perguntou para os seus discípulos assim: quando eu vos mandei de 2 em 2 pregar o Evangelho, por acaso vos faltou alguma coisa? E eles responderam: não faltou nada. E é isso que nós temos que pôr em mente, em nosso coração, que quando focamos em ouvir, conduzir nosso coração a cumprir o ID do Senhor, Ele providenciará todos os recursos, todos os meios, para que de maneira nenhuma nós venhamos a nos gloriar de nossas habilidades, de nossos recursos, de recursos de ordem materiais, ordem terrena, porque todas as coisas que nós quisermos fazer para o reino de Deus, os recursos virão do próprio Senhor. Por isso que Jesus declarou, outra vez vou repetir: sem mim nada podeis fazer. Nós vamos navegando pela palavra do Senhor, nós vamos vendo que tudo gira em torno dessa declaração gloriosa de Jesus. Dependemos dele, dependo do Senhor, dependo de Deus para todas as coisas. Você também, aí do outro lado, foque o seu coração em perceber que todos os dias Deus abre as portas, traz recursos, traz meio, traz condições para você multiplicar essa semente que você tem recebido do Senhor na sua casa. Glórias a Deus. É fato que o Espírito Santo pode abrir o coração mais duro, mais tenebroso que há neste mundo. Aleluia. E conduzir este homem, essa pessoa endurecida, aos pés de Jesus Cristo. E a partir daí é com o nosso Deus. Nós ouvimos, atendemos e anunciamos a palavra. E as demais coisas, os demais recursos estão na mão do nosso Deus. Ele nos entrega para nos ajudar. Por exemplo, Ele conduz a pessoa que está endurecida, resistindo à palavra de Deus. E lá num determinado momento da sua vida ocorre alguma circunstância, a pessoa resiste, mas num determinado dia Deus permite que alguma circunstância, alguma coisa ocorra com aquela pessoa e quebrante aquele coração, e ela venha, às vezes até num momento de dor ou num momento de uma crise difícil, venha ouvir o Evangelho da salvação. Glórias a Deus. Jesus, em outra passagem, disse assim: não vos preocupeis quando forem levados perante autoridades, governadores, com o que haveis de dizer. Se não me engano, está lá em Lucas 21:15. Quanto ao que haveis de dizer, como haveis de proceder, porque eu vos darei boca e autoridade, sobre a qual não poderão resistir todo aquele que se opuser à vossa palavra. Então, ao servo de Deus cabe apenas ser um instrumento, ser assim um vaso do Senhor, e os demais recursos, as carências, as necessidades, Deus tem dado garantia pela sua palavra, pelas suas revelações, que Ele já nos deu tudo quanto necessitamos para anunciar essa palavra aos sedentos de ouvir a palavra de Deus. Eu lembro também de uma passagem em Atos, capítulo 2, onde estava ocorrendo ali aquele movimento do Pentecoste, todo aquele acontecimento glorioso, e lá na multidão, cada um ouvia a palavra de Deus na sua própria língua, na sua própria nacionalidade, entendia perfeitamente
o anúncio da palavra de Deus. E de repente estavam ali confusos, como estamos cada um ouvindo na nossa própria língua. Pedro percebe assim a grande oportunidade de usar aquele momento para começar uma gloriosa obra para Jesus Cristo. E ele se levanta, toma a palavra, prega. Você pode ler Atos capítulo 2 todinho, não vou ler nada agora aqui para não tomar mais tempo, mas ali eles começaram a ouvir toda a palavra e já havia ali uma comoção muito grande no meio daquele povo depois que Jesus havia morto e cessou, aparentemente havia cessado todo aquele movimento de pessoas, de multidões atrás do Nazareno, e aquela multidão estava ali. E quando eles ouviram falar sobre a narrativa de que eles haviam matado, eles haviam crucificado, destruído a vida daquele homem que era o Messias que eles tantos esperavam, Pedro conduz a palavra por intermédio de narrativas do Velho Testamento e aquilo que Deus ia dando à sua boca para falar, e ele leva aquele povo a ficar contrito de coração, sedentos de ouvir, e por um bom tempo ouviram Pedro. E Pedro narra tudo quanto aconteceu com Jesus e que eles haviam injustamente matado o Filho de Deus. E o texto nos diz que eles, tendo ouvido toda a narrativa de Pedro, diz o texto lá em Atos 2:37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Que faremos? A palavra nos diz aqui que compungiu-se o coração de cada um deles. Era uma multidão enorme. Compungir o coração significa que, de repente, o entendimento deles se abriram. Pedro usou a oportunidade, usou a porta que se abriu para ele falar da palavra de Deus. Assim como Paulo foi impedido num determinado lugar, o Espírito o conduziu para outro e lá ele encontrou uma grande oportunidade de falar com aquela mulher. Depois aquela mulher levou ele a falar com outras pessoas. Ele, por várias circunstâncias que ocorreram nesse meio tempo, foi levado à prisão. Vocês conhecem lá o capítulo 16, a prisão de Paulo e Silas naquela cadeia, aquele grande terremoto. E ali outra grande porta, outra grande oportunidade ele teve na casa do carcereiro, de pregar o evangelho a ele e também a todos aqueles que estavam presos com eles ali naquele calabouço. E Paulo aproveita aquela grande oportunidade, mesmo no meio de uma imensa adversidade, com lombos todo cortado de chicotadas, dores, aflições, mas ele enxerga uma grande porta aberta e usa a grande oportunidade. Assim também foi com Pedro aqui em Atos capítulo 2. Estavam temerosos depois da morte e a partida de Jesus. Ali no cenáculo veio o Espírito do Senhor, encheu-os de autoridade, sabedoria, uma linguagem erudita, santa, poderosa, e falou. E quando o servo de Deus abre a sua boca e fala, quando você abre a sua boca e fala da palavra de Deus, saiba que os demais recursos vêm das mãos do Senhor. E Ele abre as portas,
faz as cadeias se romper, livra o necessitado. E você só tem que dar glórias a Deus porque os recursos, a autoridade, a sabedoria, todas as demais coisas veio da mão do Senhor. Não precisamos das nossas próprias habilidades, que nada servem diante de tamanho poder que há na palavra de Deus. E diz aqui que Pedro falando, aproveitando aquela porta que se abriu, aquela imensa oportunidade, compungiu-se-lhes o coração. O servo de Deus fala, a pessoa cai em si, reconhece que é um pecador, reconhece que é um miserável sem Deus e que precisa de tão grande salvação. É isso que nós precisamos entender, que dia a dia Deus pode nos abrir as portas. Em várias circunstâncias Deus vai nos abrir portas, nos dar oportunidade. E falamos dessa gloriosa palavra de Deus e as pessoas sentem seu coração compungido. Significa que a pessoa caiu na real. O Espírito revelou a situação em que ela está e aquilo que ela precisa, que é a salvação, adquirir a salvação em Jesus Cristo. Então eu entendo que diante de toda a ordem que Jesus nos manda ir cumprir, Ele providencia todos os recursos e à medida que nós vamos e obedecemos, Ele abre as portas, produz as oportunidades. Cabe a nós termos um coração sensível para nós podermos ouvir. Ousadia Ele nos dará para cumprirmos a sua ordem e todos os demais benefícios da salvação vêm das mãos do Salvador, do nosso grande Deus. Eu tinha ainda alguns outros exemplos para nós citarmos a respeito dessas oportunidades que Deus abre para nós, até mesmo no meio de circunstâncias incríveis, terríveis muitas vezes. Quero só finalizar nessa noite citando o exemplo de Paulo. Paulo aprisionado ali em Roma, e quem cuidava da segurança, acompanhando ele dia a dia, ele estava algemado sempre em 2 soldados da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a alta elite do exército romano. Cumpriam cegamente todas as ordens do imperador. E Paulo ali preso era algemado dia a dia. A palavra diz que em 3 turnos, revezavam em 3 turnos a guarda de Paulo. E já imaginou ele aprisionado, algemado àqueles guardas? Mas Paulo enxergou ali uma grande oportunidade, mesmo numa situação humilhante de estar algemado como um malfeitor. Mas ele enxergava naquelas pessoas almas sedentas da salvação, de ouvir a palavra de Deus, mesmo que aparentemente pareciam ser seus inimigos, porque o estava algemando. E Paulo diz a palavra de Deus que ele pregou a toda a guarda pretoriana e conseguiu que muitos, mas muitos deles viessem a crer no Salvador Jesus e conhecessem a salvação. A prova disso está na palavra de Deus, que nos diz que num determinado lugar, Filipenses 4, verso 22, para ser preciso, diz que nós temos uma pista de que Paulo pregou a toda a guarda pretoriana e que muitos deles vieram a conhecer a salvação. Diz aqui o texto que todos os santos vos saúdam,
mas principalmente os que são da casa de César. Ao dizer isso, Paulo estava falando precisamente da guarda pretoriana, aqueles que aparentemente eram seus inimigos, que o amordaçavam, que o algemavam, tratava ele como um malfeitor, mas ele enxergou naquelas pessoas almas carentes da salvação em Jesus Cristo. E Paulo prega a todos eles, e o Espírito Santo faz aquilo que aparentemente aos nossos olhos parecia um impossível, pregar aos seus piores inimigos e eles serem convertidos, transformados. E aqui em Filipenses 4:22, esses irmãos, esses guardas, os melhores, a elite do exército romano, saúdam a igreja de Jesus Cristo, ao qual eles também serviram. Amém, meus irmãos? Então eu quero que você pense muito bem que mesmo nas adversidades, mesmo nos momentos mais cruel, sempre vai ter uma porta aberta para nós falarmos da gloriosa salvação de Jesus Cristo. Eu queria ser até bem mais breve do tempo que eu tomei, 32 minutos. Eu queria falar bem mais breve, mas Deus sabe o porquê disso que nos permitiu falar até este momento. Em outra ocasião eu gostaria de voltar a esse assunto novamente, porque temos coisas preciosas dentro desse assunto. Mas que Deus te abençoe nessa noite e que seu coração seja gloriosamente abençoado, fortificado, fortalecido e preparado para cumprir aquilo que Deus ditar ao seu coração. Que Deus vos abençoe e agradeço esta oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Estamos encerrando a nossa reunião dessa noite, agradecendo a Deus por tudo que aconteceu, pelos louvores, pela palavra, por tudo aquilo que veio de encontro à nossa necessidade, as necessidades da nossa alma. Curva a tua cabeça agora, vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento precioso na presença dEle, e em seguida nós vamos continuar ainda orando com a nossa família, colocando diante de Deus os nossos pedidos, as nossas necessidades. Então, curvemos nossa cabeça agora em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo precioso, Pai, que o Senhor nos proporcionou nesta noite. Que realmente essa palavra tenha descido ao nosso coração, que essa palavra frutifique na nossa vida e que os nossos passos sejam sempre agradáveis ao Senhor. Abençoa a nossa casa, abençoa os nossos familiares, os nossos amigos. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Até domingo, se Deus quiser. Deus abençoe a cada um e que realmente Deus esteja trabalhando na nossa vida nesse momento de distanciamento. Que esse espaço que estamos longe uns dos outros não seja motivo para nós esfriarmos a nossa fé e o nosso amor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Até domingo, se Deus quiser. Aleluia.